Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago à tona a essência do canal de opinião. Não tô trazendo uma fofoca besta, mas eu tô trazendo aqui de fato a minha humilde opinião sobre um assunto que vem me incomodando. Então aperte os cintos, porque hoje nossa conversa vai ser um pouco longa. Com o passar do tempo, a indústria dos games sofreu uma grande mudança. Saímos dos gráficos pixelados, orçamentos pequenos e arte simples para dar lugar a grandes jogos AAA com toneladas de dinheiro envolvida e gráficos absurdos. A tendência é que a alegria que sentíamos com jogos mais simples acompanhasse a evolução, ao ponto de que cada jogo fosse uma experiência inesquecível. Bom, pelo menos não foi isso que aconteceu comigo. Voltando a uns anos atrás, era lançado God of War 2 para PS2. O gráfico era incrível e o Luz do Antigo Testamento viu o tio jogando. E algo que marca muito minha memória era o Kratos solando a moeda de R$1 e depois sendo peixeirado por Zeus. Digo que foi naquele momento que eu me maravilhei com esse mundo tão incrível. Só tinha um problema. Meu tio ele não deixava jogar no play dele de jeito nenhum, o que jogou o Luz do Antigo Testamento num abismo de tristeza absoluta. Porém, meu avô se compadeceu da minha história. Lógico que naquela época, meados de 2006, o play era caro e não era qualquer um que tinha. Então meu avô me aparece com um maravilhoso Super Nintendo e foi a melhor coisa na minha vida. Lá eu joguei Mario, Mortal Kombat, Street Fighter e a cada jogo que eu ia descobrindo, minha fascinação aumentava cada vez mais. Eu dormia jogando e acordava jogando. Era simplesmente incrível. Eventualmente eu ganhei meu Play 2, depois o 4, mas algo foi mudando dentro de mim. A cada atualização que eu fazia, menos vontade eu tinha de jogar. Os títulos pareciam simplesmente desinteressantes e a partir disso chegamos finalmente no ponto do vídeo. Hoje eu tenho meu PC que eu praticamente investi um Celta, mas eu estou literalmente com zero vontade de jogar. Às vezes eu garimpo aqui e ali por alguns títulos interessantes, mas com o passar do tempo fico completamente entediado. Um bom exemplo desse foi quando eu tentei jogar Death Stranding do Hideo Kojima. Sinceramente, acredito que já tá na hora dele entrar pra indústria cinematográfica, porque em 2 horas de game eu assisti a 1 hora e 40 de cutscene, que me jogaram dentro do abismo do tédio, e mais uma vez o ciclo se repetia: garimpar, interessar, jogar e enjoar. Acredito que com o passar do tempo as grandes empresas acharam a fórmula do dinheiro e deixaram de investir em experiência para focar em fazer um money. A gente observa, por exemplo, os COD da vida. São bem polidos, têm gráficos espetaculares, mas infelizmente é só uma reciclagem de outros jogos da franquia. Nada novo, nada legal, só o tédio dominante. Eu sinto falta de games que emocionem, que de fato deem vontade de jogar. O último que eu joguei foi literalmente há quase 10 anos atrás, com Undertale, um jogo feito por um dev só que conseguiu mexer com os mais profundos sentimentos, ao ponto de eu fazer um dos caminhos ruins do jogo e literalmente parar, porque seria triste demais mandar de F um dos meus personagens favoritos. E é isso que faz falta nos jogos atuais, uma alma. Acredito que a indústria se perdeu em uma fórmula pronta e esqueceu da essência principal dos games, trocou o entretenimento por faturamento, e isso é muito triste. Jogos que anteriormente causavam tanta alegria, hoje é a mesma coisa que nada. Acredito que a síndrome do PC Game exista e que a ânsia por ter e o tédio de possuir pode ter nos atingido com tudo. No fim, nós crescemos, adquirimos responsabilidades e aquele desejo por games aos poucos foi se apagando. Eu lembro até hoje de quando maratonava horas de gameplay, ansiando e sonhando o dia que eu poderia jogar todos aqueles títulos maneiros. E é meio melancólico ver que agora que eu tenho a oportunidade, eu tô ocupado demais para aproveitar. Eu não sei se o problema tá nos jogos ou se somos nós que mudamos. É uma pergunta que me faz constantemente. Lembro de quando eu ficava horas em frente à tela, jogando, imerso nos jogos que eu ficava ansioso para gerar. Hoje é só uma sombra do que já foi, infelizmente. O que aconteceu com a magia de um jogo? Aonde foi parar aquelas experiências que faziam a gente pensar: isso aqui vai ficar marcado na minha vida? Não é que eu não consiga encontrar bons jogos não, galera, mas sei lá, eles não têm mais o mesmo impacto, sabe? Parece que os jogos atuais estão se tornando mais um serviço do que uma experiência, um conteúdo a ser consumido e no fim das contas descartado. Se você parar pra pensar, a maior parte dos jogos hoje em dia se sente como um trabalho. Missões repetitivas, fórmulas que se repetem infinitamente, aquele ciclo de grind que, sabe, não faz mais sentido pra mim. Antigamente a diversão era espontânea, agora tá tudo muito previsível. Eu sei que isso pode soar como um daqueles discursos de os jogos eram melhores antigamente, mas não é isso não, galera. Eu sinto falta da alma. O que eu quero dizer é que de alguma forma a indústria perdeu o toque humano, o senso de que cada jogo é uma obra criada com pessoas com paixão e visão. Hoje o que mais vemos são fórmulas. Todos os jogos têm que ser lançados no mesmo padrão, com os mesmos gráficos, as mesmas mecânicas, as mesmas microtransações, e é
como se estivessem tentando agradar todo mundo, mas no processo eu acabo esquecendo o que fazia aquele jogo ser único e especial. Às vezes me pego pensando em como jogos indie parecem ter mais coração do que os títulos AAA. Há algo de puro na criação de um jogo indie, um esforço em contar uma história sem se preocupar tanto com as expectativas do público ou com as pressões do mercado. Talvez por isso Undertale tenha sido tão marcante para mim, não só pela jogabilidade inovadora, mas pelo amor e pela mensagem que ele transmite. O que me resta é um sentimento de frustração, uma sensação de estar preso em um ciclo sem fim. Eu busco jogos, encontro algo que me desperta interesse e começo a jogar, mas logo a chama se apaga. E o pior é que isso não acontece apenas com jogos, mas com muitas coisas da vida adulta. Eu lembro quando me empolgava por cada atualização do LoL, e hoje eu só ligo o PC para trabalhar. Eu sei que é um pouco dramático, mas acho que muitos de nós passamos por isso. O desejo de experimentar e se divertir foi sendo substituído por uma responsabilidade que nunca pedimos. E aí o que era diversão vira tipo uma obrigação, como se tivéssemos que aproveitar cada segundo do nosso tempo livre, e ao invés de ser algo para relaxar, se torna uma corrida contra a produtividade. A vida adulta tira a leveza da infância e da juventude, e isso vale para os games, para os filmes, para a música e para tudo nessa vida. A verdade é que ao crescer a gente perde o frescor do olhar. As coisas que nos emocionavam não emocionam mais da mesma forma. E no fim das contas, será que somos nós que mudamos ou será que o mundo à nossa volta que mudou? Especialmente a indústria dos games, que pode simplesmente ter evoluído para algo que não nos interessa mais. Eu ainda espero por algo que me faça sentir aquilo de novo, mas até lá eu continuo garimpando, esperando pela surpresa, esperando pela experiência que de alguma forma me faça reviver aquele brilho nos olhos que eu perdi há algum tempo. Hoje, mais do que nunca, é nítido que a indústria dos jogos mudou. O foco agora está na rentabilidade, no modelo de negócio e em vender uma experiência, que na verdade é uma máquina de fazer dinheiro. Já não é mais sobre criar mundos fantásticos ou histórias inesquecíveis. Hoje é sobre vender pacote de skin, passe de temporada, microtransações que nos fazem pagar para continuar jogando. Mas será que um dia alguém vai redescobrir o que realmente importa nos jogos? Será que um dia a indústria vai voltar a criar experiências que valem a pena? Ou será que, como muitos de nós, ela também meio que se perdeu aí na própria jornada? Enfim, fala aí o que você pensa sobre o assunto, pra eu não sentir que eu tô falando com a parede. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, e essa é apenas a minha opinião. Eu sou o Luz, e é nóis!